Ele é um novato, mas acaba se interessando pela garota popular. Eu sou o Zion Anime. E bora. Tudo começa quando Tadano chega à nova escola e se surpreende por ter entrado em uma academia tão prestigiada, mesmo sendo um aluno comum. No armário de sapatos, ele encontra uma garota chamada Komi e tenta cumprimentá-la sem ver seu rosto. Mas quando ele vê que ela é mais bonita que todas as suas modelos favoritas do OnlyFans juntas, ele fica radiante como um fã perdendo a virgindade. No entanto, Komi começa a tremer e o encara como se fosse um inimigo. Ele teme que suas chances estejam acabando, mas ela rapidamente se afasta, deixando-o confuso. Ao entrar na sala, Tadano ainda está perplexo com o comportamento estranho da rainha da beleza, mas aceita que ela nunca se envolveria com um perdedor como ele. No entanto, quando ele se senta na aula, fica chocado ao ver que Komi está ao seu lado, e todos os invejosos da turma planejam atacá-lo. Sou eu, não ele, fazendo-o tremer de medo. Nesse momento, o professor chega e pede que os alunos se apresentem. Quando chega a vez de Komi, ela fica em silêncio como uma estátua por vários segundos, deixando todos confusos. Então, de repente, ela vai para a frente da sala e escreve seu nome no quadro com a intensidade de um samurai, fazendo todos torcerem por ela. Quando chega a vez de Tadano, ele tenta fazer uma piada, mas os perdedores invejosos fervem de raiva enquanto o atacam com olhares. Meu Deus, cara. Oh não, cara. Estamos indo fazer com que ele conclua que sua vida escolar já acabou. Durante a aula, Tadano não consegue tirar os olhos de Komi, porque tudo que ela faz é lindo. Quando a borracha dela cai, ele tenta entregá-la, mas um wannabe do Naruto joga um compasso como um shuriken, tentando destruir sua mão de ciúmes. Antes que o idiota possa atacar novamente, Tadano rapidamente entrega a borracha a Komi, mas ela o encara de repente, então Tadano desvia o olhar para evitá-la. Quando o sinal final toca, todos na sala correm para bajular Komei, mas Tadano é acidentalmente derrubado por um NPC durante a correria. Ao acordar, ele ouve uma voz suave e silenciosa perguntando por que ela não consegue mais falar na frente das pessoas, e, ao recuperar a consciência, percebe que é Komi, então ele mente dizendo que não ouviu nada. No entanto, Komi de repente foge dele, fazendo-o perceber que acabou de lhe dar uma lembrança embaraçosa, então ele pensa em como consertar as coisas até lembrar que ela tremeu durante a apresentação. Ele então pergunta em voz alta se ela não é boa em falar na frente das pessoas, e isso a faz parar, mas ele começa a se sentir estúpido porque está literalmente falando com a rainha da beleza da turma. No entanto, ela se vira e tenta dizer algo a ele, mas começa a gaguejar como um chimpanzé sem cérebro novamente, o que confirma sua teoria sobre os problemas de fala dela. Enquanto arrumam as cadeiras juntos, Tadano pergunta o que ela estava tentando dizer antes, mas ela treme novamente, então ele sugere que ela escreva no quadro. Usando o quadro, Komi pergunta como ele soube dos problemas dela ao falar. Ele explica que percebeu pelas reações dela e pergunta se alguém já notou, mas ela diz que ninguém notou. Ela então explica que quer muito conversar, mas o rosto sempre congela quando se aproxima, fazendo as pessoas desmaiarem ou correrem, e ela acha que todos a odeiam. Depois de expressar isso, Komi fica emocionada e diz a Tadano que queria convidá-lo para almoçar. Tadano se surpreende ao ver que ela passou por tanta coisa sozinha, mesmo sendo uma garota legal. Ele lhe entrega um lenço, achando que ela está chorando, mas quando ela se vira, ele vê que ela só tem soluços. Ela então pede desculpas por incomodá-lo antes e pede para ele esquecer o que aconteceu, enquanto limpa o quadro. No entanto, enquanto ela se afasta, Tadano escreve de repente no quadro, perguntando quantas células cerebrais os inscritos do N-Ender têm. Então ela se vira e responde corretamente menos 100, e eles passam os próximos minutos conversando alegremente sobre seus interesses, até que o quadro esteja completamente coberto. Depois de limpar o quadro, Komi revela que seu sonho é fazer 100 amigos, e Tadano diz que será seu melhor amigo e a ajudará a encontrar os outros 99, mas isso faz o coração dela disparar. Então, Tadano fica nervoso e limpa o quadro. No entanto, Komi o agradece e sai da sala mais rápido que o Sonic, para que ele não veja ela explodir de felicidade. De manhã, Komi encontra Tadano no corredor, mas quando ele a cumprimenta, ela não consegue responder como de costume, então ele a leva até a escada para fazer alguns exercícios vocais que a ajudariam a fazer amigos. No entanto, Tadano não tem ideia de que alcançar seu objetivo será mais difícil do que encontrar o One Piece, porque a escola deles é conhecida por ter todos os tipos de delinquentes estranhos. No dia seguinte, na aula, Tadano imagina um cenário em que conta a alguém sobre o objetivo de Komi de fazer amigos, e a pessoa concorda alegremente em ser amiga dela. Então ele decide tentar na vida real com uma garota de cabelo castanho chamada Ren, que está conversando com suas amigas na frente da sala. Quando ele chama Ren, o grupo dela congela de repente devido ao seu Riz negativo. Mas Ren responde alegremente, então ele tenta contar a ela sobre o desejo de Komi. No entanto, Ren de repente agarra seu ombro e lhe manda algumas ofensas frias, o que o desanima, antes de alegremente dizer para ele não falar mais com ela. Durante o intervalo do almoço, Tadano está afundando na miséria porque tentou falar com vários colegas sobre o objetivo de Komi, mas todos o rejeitaram de maneira brutal. Ele se sente estúpido por oferecer ajuda a Komi para fazer amigos quando ele mesmo não tem nenhum, e se pune batendo a cabeça vazia na mesa. No entanto, como último recurso, ele decide tentar com uma pessoa que sabe que nunca rejeitaria a oferta. Então ele encontra seu velho amigo, Najimi, que o cumprimenta com um sorriso presunçoso. Komi aparece de repente ao lado de Tadano. Então, Tadano apresenta Najimi a Komi como seu colega da escola antiga, mas ele percebe que Najimi está se vestindo de mulher. Então ele pergunta ao idiota por que ele está usando uma saia. Najimi diz ousadamente a Tadano que é uma garota. Então Tadano o repreende por tentar seguir os passos de Bruce Jenner, mas Tadano não se surpreende com isso, porque desde que se conheceram, Najimi sempre foi um mentiroso compulsivo que se interessa por ambos os lados. De repente, os colegas cercam Najimi, e ele começa conversas alegres com todos eles. Mas Tadano se pergunta se ele está oferecendo um passeio em seu Willy Wonka, então explica que todos são seus amigos próximos, o que choca Koumei. Mas Tadano não se surpreende, pois até na antiga escola, metade dos alunos era amiga de Najimi, que é o rei da socialização. Depois que os alunos saem, Tadano se aproxima de Najimi para fazer um pedido, mas Najimi começa a provocá-lo, oferecendo para brincar com suas tramas falsas. Isso deixa a Komi assustada, então Tadano a tranquiliza, dizendo que ele não é uma má pessoa. Tadano pede para ela tentar a frase que praticaram de manhã, mas a Airhead muda não entende o que ele quer dizer.
Então ele sussurra que ela deve pedir para Najimi ser amiga dela, fazendo os alunos ao redor sentirem ciúmes. Porém, ela começa a vibrar com a espada da Sophie Rain de novo. Então Tadano elogia seu progresso antes de explicar a Najimi que ela quer ser amiga dele. Tadano pede pra ele aceitá-la como amiga, pois acha que seria fácil para um social como Najimi. Mas Najimi dá a eles o choque de suas vidas ao dizer que não é possível. Enquanto Komi fica paralisada de choque, Tadano leva Najimi para fora e pergunta por que ele não aceitou a Komi. Najimi explica que não está afim da Komi porque a conheceu uma vez no passado, e mesmo que ele tenha se aproximado dela de forma animada, ela o encarou em silêncio como um manequim, fazendo-o pensar que ela o ignorava. Komi foi a única pessoa que ele não conseguiu fazer amizade na época, e isso o deixou tão chocado que ele ficou na cama por uma semana. Como é uma pessoa madura, Najimi não acredita que Komi o odeia, mas admite que os olhos dela o deixaram arrepiado na época. Tadano explica que ele a interpretou mal, pois Komi não estava tentando ignorá-lo, e sugere que voltem para casa juntos, mas Najimi recusa, achando que Komi já tem muitos amigos. No entanto, Tadano olha com seriedade enquanto pede para ele falar com ela, e Najimi pergunta se ele gosta dela, então Tadano explica que só quer ajudar, já que ela precisa. Ao ouvir isso, Najimi finalmente concorda em ir para casa com Komi, sob a condição de que Tadano comece a chamá-lo pelo nome dele, e Tadano concorda. Najimi então menciona como a paixão de Tadano o rejeitou depois que ele a convidou para sair na antiga escola, e a lembrança atinge Tadano tão forte que ele tem diarreia explosiva. Depois da escola, Najimi pede para Komi ir para casa com ele, e ela concorda. Mas Tadano percebe de seu esconderijo que eles estão estranhos um com o outro. Enquanto caminham juntos, Najimi pede desculpas a Komi por ter dito que não queria ser amigo dela, e pergunta se ela se lembra do encontro anterior, mas ela ainda não consegue articular palavras, então ela treme como um robô em resposta. Najimi então pergunta sobre a popularidade dela, mas ela começa a tremer na frente dele novamente, fazendo com que ele também trema. Então Tadano manda uma mensagem pra Najimi, perguntando se ela está bem, e Najimi diz que desistiu. De repente, dois perdedores feios chamados Ma e Shi chegam e começam a dizer a Najimi o quanto sentem falta dela, então ela pergunta o que eles querem. Ma faz um discurso de declaração de amor digno de novela, pedindo para Najimi sair com ele, mas Najimi destrói seus sonhos imediatamente ao revelar que é um garoto. No entanto, Ma revela que é o aprendiz número 1 do Didi, e tenta invadir o fundo de Najimi com sua máquina de 15 polegadas. Uau! Oi. Mas Komi o toca por trás e lhe dá seu ki. Como o idiota não entende sua língua Nezuko, ele se assusta e traduz suas espadas como ameaças de morte, então sai correndo com seu amigo bobo. Isso impressiona tanto Najimi que ele diz a Komi que quer ser seu amigo, e ri chamando-a de engraçada. Depois que ele sai, Tadano diz a Komi que ela fez seu segundo amigo, e ela salta de alegria. No dia seguinte, Tadano e Komi almoçam juntos, e Najimi chega para se juntar à diversão, mas Komi começa a tremer de empolgação, fazendo-o tremer de medo dela. Najimi então percebe que Tadano está se afastando de Komi, e pede para ele se aproximar, mas Tadano vê a multidão de haters atrás dele, então recusa. Depois de se sentar, Najimi tenta iniciar várias conversas ao mesmo tempo com Komi, mas o cérebro dela começa a superaquecer, então Tadano intervém mencionando seu objetivo de fazer 100 amigos. No entanto, Najimi de repente manda Komi buscar um pedido de sorvete super complicado, e depois que ela sai, Najimi explica a Tadano que está tentando ensiná-la a fazer amigos. Ele então manda Tadano segui-la, já que tem outros amigos para encontrar durante o almoço, então Tadano observa de longe, enquanto Komi entra no restaurante. Quando ela chega ao balcão, o dono pergunta o que ela quer, mas ela começa a fazer linguagem de sinais, então ele lhe dá o cardápio para escolher. Enquanto ela luta com o cardápio, o dono vê seu rosto fofo e tem uma iluminação do céu Gunnar, fazendo-o preparar seu melhor sorvete para ela. Mesmo sabendo que não é o pedido certo, Komi não consegue se expressar, então ela leva o sorvete para Najimi, que diz que está errado. Isso a faz chorar, então Najimi e Tadano se ajoelham enquanto se desculpam com ela. No dia seguinte, a garota de 4 olhos, Agari, está na biblioteca, empilhando alguns livros enquanto pensa em como é tímida e se fecha quando as pessoas a olham. No entanto, Komi começa a observá-la do balcão com uma aura sombria, fazendo-a tremer de medo, fazendo todos os livros que ela empilhou caírem. Enquanto Agari pega os livros, ela pensa em como Komi é tão calma e digna, apesar de ter a aparência de Scarlett Johansson, e é tão fã da natureza legal de Komi que começa a surtar na frente dela. No entanto, ela sente que é o oposto de Komi, pois é uma perdedora gorda, antissocial e meio cega, e fica tão confusa com o fato de Komi estar observando que seu estômago começa a colapsar. Depois de fazer um cocô, ela relaxa naquele banheiro porque considera um espaço pessoal onde ninguém pode vê-la, mas percebe que Komi está do outro lado da porta, o que a faz tremer enquanto implora para Komi perdoá-la por estragar o ar com seus cocôs que cheiram a ovos podres. Depois que Komi sai, Agari tenta fugir, mas a professora chega de repente e manda ela anunciar algo para a turma. Ela tenta explicar sua falta de habilidades sociais para a professora, mas percebe que Komi a observa por trás como um alienígena de filme de terror, então aceita o pedido da professora. Enquanto caminha para a sala, Agari se pergunta o que pode fazer, pois seu estômago está prestes a explodir de novo, mas sua autoestima aparece como um anjo em sua cabeça e lhe diz como fazer o anúncio. No entanto, quando tenta, consegue dizer apenas uma palavra, que não faz sentido, e enquanto seus colegas perguntam o que ela quis dizer, ela tenta fugir envergonhada, mas percebe que Komi ainda a observa como um espírito amaldiçoado, então faz o anúncio com coragem antes de sair correndo. Quando chega no telhado, ela pula de empolgação por ter enfrentado seus medos pela primeira vez. Mais cedo, Najimi apresentou a Tadano e Komi uma lista de amigos com personalidades parecidas com a de Komi, e sugeriu que escolhessem a próxima amiga dela. E Tadano adorou a ideia de começar essa missão. Najimi apresentou a Agari, contando todos os problemas mentais que ela enfrenta. Isso fez Tadano se sentir mal por ela, mas Komi sentiu uma conexão. Porém, quando era hora de passar para a próxima pessoa, perceberam que Komi já tinha ido embora, e ela queria cumprimentar Agari, mas não conseguiu encontrar as palavras. No presente, Komi explica tudo a Tadano, mas começa a se sentir mal por ter atrapalhado tudo, então ele a acalma, garantindo que ela terá outra chance.
Nesse momento, a Gari chega e diz timidamente a Komi que estava assustada por causa do medo que ela causa, mas sorri ao admitir que mudou por causa disso, e agradece pela ajuda. Tadano aproveita a oportunidade e sugere que se tornem amigos, mas a Gari de repente corre escada acima dizendo que é impossível, explicando que quer ser o cachorro de Komi, pois não se sente digna de ser amiga dela. Mais tarde, na aula, Komi diz a Tadano que agora tem um celular, e ele fica confuso por ela não ter um até então ela explica que não precisava antes, mas as coisas mudaram agora que Tadano a ajudou a fazer amigos. Ao ver isso, Tadano fica emocionado, mas ela diz que precisa pegar os números dos amigos, então ele sugere perguntar a Najimi e a Gari. No entanto, ela diz que vai resolver sozinha porque se sente mal por sempre depender dele, e Tadano fica impressionado com o quanto ela já cresceu. Quando se aproxima de Najimi, ele a cumprimenta alegremente, mas ela se aproxima com sua aura assustadora, fazendo-o temer por sua vida. Depois que ela explica suas intenções, Najimi concorda em dar seu número e sugere que ele seja inserido diretamente no celular dela, em vez de escrever no papel. Logo depois, Komi encontra a Gari para pegar seu número, mas a estranha gordinha começa a pedir que elas encenem 50 tons de cinza, então Komi desiste e vai embora. Quando volta para a aula, entrega seu celular a Tadano, mas a Gari começa a correr para dar seu número a Komi porque Najimi disse a ela mais cedo para escrever o dela em um papel, já que Komi quer o número de Tadano primeiro. Depois que ela explica isso, tanto Komi quanto Tadano ficam vermelhos de vergonha, e ele insere seu número no celular dela sem fazer contato visual, mas quando finalmente olha para ela, a fofura dela o faz gritar como um idiota. Horas depois, a professora pede que os alunos se voluntariem para o cargo de representante da turma, e todos ficam em silêncio, mas assim que ela pede indicações, todos escolhem Komi por unanimidade. Quando ela pergunta a Komi se ela aceitará o cargo, Komi começa a tremer de medo, então Tadano decide se indicar como oposição, mas Najimi levanta a mão de repente e diz a Tadano para deixá-lo cuidar disso. Todos os alunos cercam Najimi para puni-lo, mas ele anuncia que o cargo de representante da turma é pequeno demais para sua gloriosa rainha, então eles concordam que ele está certo e dão a ela o título de deusa da turma. Enquanto celebram, a professora menciona que o cargo de representante da turma ainda está vago, então os alunos escolhem Tadano friamente, pois consideram um papel de perdedores. Mais tarde naquela noite, Komi liga para Tadano, mas assim que ele atende, ela fica tão nervosa que desliga imediatamente. Enquanto ela entra em pânico, Tadano retorna a ligação, e depois que ela atende, ele pede que ela diga algo se estiver bem. No entanto, Komi diz que ele discou o número errado antes de desligar novamente, então o idiota grita que ela tem uma voz linda. No dia seguinte, na aula, Najimi está brincando com seus amigos, mas Komi está tremendo atrás deles, porque quer muito participar da diversão. Vendo isso, Tadano percebe que ela não consegue se misturar ao grupo legal que está jogando, então propõe que ela jogue um jogo privado com a Gari e Najimi depois. Mas Najimi os ouve e convida Komi para se juntar à diversão, e os outros começam a babar por ela. Tadano percebe que Najimi quer que ela seja alvo, então se oferece para jogar também, e os colegas aceitam ele no jogo. Quando chega a vez de Komi, ela não diz nada, mas os idiotas ainda a fazem ganhar por causa do privilégio de ser bonita, então Najimi aumenta a aposta, dizendo que o perdedor deve fazer uma cara de beijo. Na segunda rodada, todos os idiotas do fã-clube da Komi fazem de tudo para que ela perca e vejam sua cara de beijo, mas Tadano estraga os planos e perde por ela, fazendo-os sair decepcionados. Depois que todos vão embora, Komi agradece Tadano por ajudá-la e admite que se divertiu, o que o deixa feliz. No dia seguinte, os alunos estão fazendo um teste de visão na enfermaria, mas quando chega a vez de Komi, ela não consegue responder verbalmente, então aponta sua resposta. Durante o teste, uma garota de cabelo rosa chamada Makaru está olhando para Komi com raiva, pois planeja vencê-la nos exames físicos. Parece que o exame tem 4 etapas: visão, altura, peso e altura sentada, e se Makaru ganhar 3 ou mais, ela será a vencedora e se tornará a superior da turma. Enquanto a observa, Makaru acha que terá uma vitória fácil, já que Komi parece não estar respondendo, mas a professora anuncia que a visão de Komi é acima da média. Makaru fica chocada, pois não viu Komi apontando. Quando Komi se afasta, Makaru está tão cega por suas ilusões que conclui que Komi subornou a professora só para vencê-la. Então ela avança para fazer seu teste com determinação de vencer Komi, mas sua visão acaba sendo abaixo da média, assim como sua salsicha. Durante o teste de altura, a altura de Komi é medida, e Makaru declara que vai derrotá-la. Mas Komi acaba ganhando de lavada, e Makaru começa a surtar, fazendo Komi tremer de medo dela. No entanto, Makaru percebe que só perdeu porque Komi tem pernas mais longas, e como muitos caras do K-drama Brain Rot que assiste preferem mulheres de pernas curtas, a idiota sem vergonha diz a Komi que foi um empate enquanto se afasta. No dia seguinte, Tadano está indo para a escola, pensando alegremente sobre sua amizade com Komi, mas é de repente gagado e jogado para fora da tela. Logo depois, Ren vai para a escola com suas amigas, e ao ver Komi, percebe que está apaixonada por ela. Enquanto segue Komi, ela fica tão sobrecarregada pelo charme de Komi que começa a tremer como um macaco viciado, mas isso assusta Komi. Então, ela se recupera e começa a aproveitar o cheiro de Komi enquanto a segue. De repente, um dos cabelos de Komi cai, e Ren faz o que qualquer um de vocês faria nessa situação. Ela pega o cabelo e passa vários minutos lambendo antes de colocá-lo em um saco para usar em atividades noturnas. Ren decide que seu objetivo é fazer de Komi sua parceira permanente de tesouras, e, como primeiro passo, decide cumprimentá-la com um sorriso. No entanto, quando tenta fazer isso, o cachorro leal de Komi, a Gari, corta a aproximação de Ren, então ela coloca uma máscara de demônio, o que a assusta. Depois de ganhar coragem, Ren tenta se aproximar de Komi novamente, mas desta vez, Najimi interrompe e começa uma conversa com Komi, o que irrita Ren. Mas quando Najimi cumprimenta Ren, ela volta ao modo feliz enquanto a cumprimenta de volta e aproveita a oportunidade para dizer oi a Komi. Mas Komi treme em resposta, então ela conclui que Komi é perfeita, pois acredita que a rainha deve ignorar perdedores como ela. Ren então chama Najimi para o corredor e pergunta agressivamente qual é a relação dele com Komi. Ele explica que são amigos, então ela ameaça transformá-lo em uma garota de verdade se ele não apresentar a Komi. Mais tarde, na aula, Najimi apresenta Komi a Ren, e Komi começa a tremer novamente. Mas isso só faz a rainha dos fãs perder a compostura, enquanto elogia ainda mais Komi.
Depois de se acalmar, Ren decide agir normalmente e convida Komi para comer um lanche do Burger King durante o almoço. Mas Komi fica incomodada por estar na cadeira de Tadano em vez dele. No entanto, Ren fica tão encantada com o rosto preocupado de Komi que começa a pular e bater os pés como uma estrela do rock bêbada. Mas quando ela percebe que Komi está olhando para ela, explica que está apenas feliz. Depois que sai, Komi começa a tremer novamente, e quando Najimi a verifica, percebe que Tadano não está na aula, então ele fica em pânico. Enquanto isso, Tadano acorda em um quarto estranho e percebe que está amarrado e com um pano na boca. Ao olhar ao redor, vê que o quarto está cheio de fotos de Komi e percebe que está preso no quarto de Ren, então começa a entrar em pânico. Na aula, Najimi se oferece para visitar Ren depois da escola, e quando ela pergunta o porquê, ele diz que achou que ela queria conversar, já que não saiu do lugar de Tadano desde o intervalo. No entanto, Ren só quer ficar ao lado de Komi, pois se divertiu muito com ela durante o almoço que compartilharam, então recusa a oferta. Mas quando Najimi diz que Komi também vem, ela imediatamente cede. Quando se lembra que Tadano está preso em seu quarto, começa a entrar em pânico, mas não pode perder a oportunidade de se aconchegar na cama com Komi, então ainda assim concorda. Horas depois, Ren volta para seu quarto e depois de tirar todas as fotos, tranca Tadano em um armário, enquanto ameaça enterrá-lo debaixo d'água se ele gritar. Enquanto Ren brinca com Najimi e Komi, Tadano ouve a voz de Najimi e bate na porta do armário para alertá-lo. Mas Ren bate de volta, enquanto mente para eles que seus vizinhos estão quebrando em posição de King Kong. No entanto, Tadano continua batendo na porta, então ela ameaça usar seus intestinos como um cachecol se ele não calar a boca e depois os avisa para não abrirem o armário enquanto se afasta para pegá-los. Depois que ela sai, Najimi imediatamente abre o armário para verificar Tadano, mas Ren os pega em flagrante e explica que está agindo como uma psicopata porque acredita que Komi deveria estar com ela em vez de um incel sem valor como Tadano. Ela então pede a Komi para ser sua amiga, mas Komi balança a cabeça em discordância e liberta Tadano de sua prisão antes de agradecê-la por hospedá-los. Ao se afastar, Ren a persegue até a porta e tenta manipulá-la, mas Komi diz que escolhe suas próprias amigas antes de ir embora, deixando Ren em lágrimas. No dia seguinte na escola, Komi diz friamente a Tadano que eles precisam conversar, fazendo-o pensar que ela está brava com ele, mas ela o leva até a escada, onde diz que não tem certeza se deve ser sua amiga, porque não quer que ele se machuque por causa dela. No entanto, Tadano diz que escolhe suas próprias amigas, e o reverso de Uno foi tão legal que seu cérebro superaquece, mas Komi diz verbalmente que não quer nada mais do que ser amiga dele, então ele diz o mesmo. Nesse momento, Najimi chega com Ren, que se desculpa com Tadano e Komi por suas ações, e Komi escreve que está tudo bem, mas ela pensa que Komi não quer falar com ela, então começa a chorar. Depois de explicar a situação de Komi pra ela, começa a comemorar o fato de que Komi tem um lado fofo, e Komi pede pra ser amiga, então ela concorda alegremente. No dia seguinte, Komi chega à escola, parecendo deslumbrante sem seu casaco, fazendo com que todos os alunos no pátio celebrem sua existência. Quando ela se aproxima de Najimi, ele a elogia pelo novo visual. Mas quando Ren a vê, seu cérebro entra em colapso total, fazendo-a desmaiar. Ela logo chega à aula, onde Tadano a cumprimenta, e ela pergunta se está estranha, já que todos estão agindo de forma diferente ao seu redor. Mas o Tadano fica nervoso, e diz que ela está bonita no uniforme de verão. Durante o período de esportes, a Makaru está animada porque se considera rival da Komi e quer finalmente vencer no teste de aptidão. Mas os alunos a empurram para o chão enquanto correm para admirar a Komi. A vergonha piora para a Makaru, que é superada facilmente pela Komi nas primeiras 6 etapas do exame físico. Logo, elas ficam paradas para a 7ª e última rodada, que é uma corrida de 50 metros. Quando a corrida começa, a Makaru dá tudo de si, invocando os espíritos dos velocistas para ajudá-la a vencer. Mas a Kami corre à frente com facilidade, fazendo a Makaru admirar sua elegância. Após a corrida, a Makaru diz a Komi que vê-la fez perceber o quanto se afastou na vida, e estende a mão para agradecer pelo desafio. Mas a Komi a deixa no vácuo por timidez, então ela conclui que a Komi a aceitou como rival e declara que vai derrotá-la na próxima vez. Depois da escola, a Najimi pergunta se podem visitar a Komi, mas ela começa a tremer. No entanto, a Komi acaba concordando com o pedido da Najimi, e eles vão para a casa da Komi, onde encontram a mãe dela. O Tadano fica chocado ao ver que ela é tão linda quanto a Komi. A mãe da Komi, Shuko, fica tão feliz que a filha trouxe amigos para casa, que celebra e chama o marido para se juntar à festa, antes de lembrar que ele não está em casa. Quando chegam no quarto da Komi, eles ficam em silêncio constrangedor por vários minutos, já que a Komi não tem experiência em receber pessoas, mas a Shiko quebra o silêncio oferecendo chá e lanches. Enquanto comem juntos, a Najimi diz que precisa usar o banheiro, mas na verdade, ele só quer deixar Tadano e Komi sozinhos e assistir de longe enquanto eles se aproximam. Após 5 minutos de silêncio, a Najimi volta para o quarto, frustrado com o fracasso do plano, e decide mudar para o plano B, que é encontrar algo interessante no quarto da Komi. Enquanto procura, a Najimi vê um álbum de fotos na prateleira e pergunta se podem olhar, e ela concorda. Ao folhear o álbum, eles veem fotos da Komi quando era mais nova. Horas depois, o Tadano e a Komi se despedem, e pedem desculpas por não terem arrumado o lugar antes de sair, então ela vai para o quarto arrumar tudo. No entanto, a Najimi envia uma foto deles que tirou durante a diversão. Então, a Komi encontra a mãe dela lá embaixo e diz que quer uma nova moldura para fotos. No dia seguinte, após a escola, a Komi pede ao Tadano e a Najimi para irem a uma loja de ramen, e a Najimi concorda alegremente, mas o Tadano fica surpreso, já que ela raramente pede para sair. Ela explica que é seu sonho ir a uma loja de ramen, porém a Agari chega de repente e decide ir junto, pois se considera uma especialista em ramen. No dia seguinte, Tadano e a turma estão conversando animadamente, mas uma airhead chamada Naka, usando um tapa-olho, entra na sala e começa a fazer uma imitação do Harry Potter. Ela então pede pra Komi fazer um pacto de sangue com ela. Mas a Komi começa a tremer, então finge que seu olho Sharingan está enlouquecendo e sai correndo.
Tadano explica para a Komi que essa história de pacto de sangue era a Naka tentando ser amiga dela, mas a Komi fica chocada por ele entender, e Najimi revela que Tadano se comportava igual a ela na escola antiga. Naquela época, Tadano se vestia de Justin Bieber, e quando viu uma garota má na sala, disse a Najimi que estava começando uma missão chamada Operação L, que era confessar seus sentimentos para ela. Porém, quando ele a convidou, ela o rejeitou friamente, dizendo que ele era brega, e foi nesse dia que ele decidiu que nunca mais iria agir com desprezo. No presente, Najimi explica para a Komi que Shunibyo é uma fase da vida dos jovens em que eles se iludem achando que são especiais, e Tadano estava nessa fase durante a rejeição, mas ele percebe que Tadano desmaiou de vergonha. Durante o esporte, o professor anuncia que os alunos devem se dividir em duplas, e Naka tenta se aproximar da Komi, mas todo o fã-clube dela corre na frente e implora para que sua rainha faça dupla com eles. Vendo isso, ela os chama de tolos, e começa a falar que ninguém consegue lidar com sua expansão de domínio, mas acaba se encolhendo e chorando, se perguntando por que ninguém quer fazer dupla com ela. Porém, a Komi chega de repente, a surpreendendo, e pede para ser sua parceira no exercício, então ela concorda. Enquanto fazem alongamentos juntas, todos os admiradores da Komi comentam sobre o quanto estão com ciúmes, mas o professor acaba chamando todos para ir até a quadra de basquete, então a Komi começa a se afastar. No entanto, Naka chama de volta e agradece antes de usar uma fala de otaku para declarar a nova amizade delas. No dia seguinte, Tadano chega na sala e percebe que a Komi já está tremendo como uma folha, então ele pergunta o que aconteceu, e ela lhe entrega um envelope. Quando ele abre o envelope, encontra uma carta que diz que eles grampearam a cama dela, mas ele pergunta se ela está falando em código, já que não consegue entender. Então ela explica que escreveu essa piada porque ouviu na televisão que buracos são importantes para a comunicação. Ele explica que piadas são mais engraçadas na situação certa, então ela tenta outra piada horrível, e ele informa que piadas funcionam melhor quando ditas em voz alta. De repente, Koumei sai da sala e envia uma nota de voz para Tadano com outra piada, mas Tadano se pergunta por que ela está tão obcecada por piadas de pai. Koumei então volta e pergunta o que ele achou, mas isso coloca em uma situação difícil, porque ele não quer dizer que as piadas dela são um lixo. Nesse momento, Najimi chega, reclamando do tempo, e Tadano fica aliviado que a faladora veio para o resgate, mas Najimi lhe mostra uma nota que Komi deixou em seu armário com uma piada tão ruim que ele acha que é uma ameaça de morte. Depois que Tadano explica tudo pra ele, Najimi pede para Tadano mostrar pra Komi como se faz, e Komi dança de expectativa, mas o cérebro de Tadano pega fogo enquanto ele tenta pensar em uma piada, fazendo-o perceber que ele é um comediante pior que a garota muda. Logo depois, Najimi pergunta a Komi onde ela compra suas roupas, mas ela diz que nunca comprou nenhuma, então ele pergunta o que ela faz no seu dia de folga. Komi diz que não sai muito, então Najimi sugere que elas vão fazer compras naquele dia, mas Komi reclama que é assustador, então Najimi melhora a proposta pedindo para Tadano acompanhá-las também. No entanto, Tadano percebe que Komi ainda está em dúvida, então tenta recusar, mas Najimi diz que precisa dele como tradutor, fazendo Tadano finalmente concordar. Quando ele pergunta a Komi se pode convidar mais alguém, ela acena que sim, então Najimi alegremente pede para Agari se juntar a elas, e ela concorda, pensando que Komi vai levá-la como um cachorro, mas elas não têm ideia de que Ren está ouvindo tudo. Durante a viagem, Ren as encontra no shopping, fingindo que é uma coincidência, mas os meninos veem através da mentira dela, então Najimi pergunta se ela seguiu. No entanto, ela o ignora, e pergunta a Koumei que tipo de roupas ela gosta. Mas Koumei explica que não sabe, pois sua mãe compra todas as roupas. Mesmo precisando, ela não sabe o que vestir para ir às compras. Vendo isso, Najimi decide fazer um concurso para ver quem escolhe as roupas mais legais para Komi com 10.000 ienes, e mesmo as garotas apaixonadas pela Komi animadas, Tadano tenta sugerir que pesquisem juntos, mas Najimi o ignora e declara o início da competição. Minutos depois, Komi aparece com um lindo traje vermelho de Chun-Li que Najimi escolheu para ela, e após contar os votos, Najimi marca 34 pontos. Em seguida, Komi veste a roupa que Ren escolheu, que a faz parecer uma garota desesperada, mas ela gastou além do limite de 10.000 ienes, então está desqualificada. Depois, Komi troca para a roupa casual que Egiri escolheu, mas todos reclamam que é muito cafona, e ela termina com 18 pontos. Agora é a vez do Tadano, que explica que escolheu qualquer coisa porque não entende de moda, mas Ren manda ele parar de falar, então ele entrega uma roupa para Komi. Depois que ela troca, todos ficam boquiabertos ao vê-la como uma verdadeira deusa, e todos, incluindo a Komi, dão nota 10, então acabam comprando a escolha do Tadano. Mais tarde naquela noite, Komi está em seu quarto, olhando para a roupa no espelho, e percebe que seu cabelo está bagunçado, então decide fazer uma transformação. Quando Komi chega ao salão, uma funcionária chamada Ahai a cumprimenta, mas ela começa a tremer. Então, Ahai também treme enquanto pensa no que fazer. No entanto, a chefe do salão, Maki, chega e reconhece a Komi, então a convida para entrar. Arya tenta entender por que Komi não respondeu e por que a convidou, e conclui que é a aura da chefe que a ajudou a se comunicar com a Komi, então ela se curva em respeito. Enquanto Maki corta seu cabelo, Ahai começa a tirar fotos, mas Maki a lembra de fazer seu trabalho, então ela guarda a câmera. Maki então pergunta como está a vida escolar da Komi, e Komi treme, mas Maki de alguma forma traduz sua linguagem corporal como se estivesse se divertindo, então pede para Araya aplicar shampoo em seu cabelo. Isso deixa Araya animada, então pergunta a Komi há quanto tempo ela vem aqui, e Komi aponta para uma revista que mostra a idade, mas como Komi não disse verbalmente, Araya se preocupa que ela nunca se torne uma profissional, já que Komi não quer falar com ela. Depois de terminar o cabelo, Komi paga a conta, e Arai tenta entregar o recibo, mas ela aponta para uma página no jornal, o que faz Arai agradecê-la ao sair. Arai então volta para dentro do salão e diz a Maki que achava que Koumei a odiava, então Maki explica que algumas pessoas não gostam de falar muito. No dia seguinte, todos cumprimentam Koumei normalmente, mas quando Tadano chega, ele nota que ela cortou o cabelo, e isso a choca, mas todos os outros começam a reclamar como são burros por não perceberem. Mais tarde naquela noite, Komi está na cama, tremendo enquanto lembra de suas interações com os amigos mais cedo naquele dia, e se pergunta se é chata e estranha, mas quando se lembra de como Tadano falou por ela dorme em paz. No dia seguinte, Najimi diz que quer morrer, e quando Tadano pergunta por quê, ele lembra que as provas começam na semana seguinte, mas isso não surpreende Tadano, porque ele sabe que o cabeçudo odeia provas.
Najimi então sugere estudarem juntos, então todos vão para a biblioteca e começam a brincar lá, até que uma mulher forte como Roman Reigns dá um tapa na cabeça de Najimi e diz pra ele não fazer barulho. Quando Najimi pergunta quem ela é, a guria apresenta como uma veterana chamada Gorimi, que impede as pessoas de fazerem barulho na biblioteca, mas Najimi ainda não quer estudar, então ele traz um jogo de tijolo pra eles jogarem. Enquanto jogam, Najimi faz uma cara engraçada, fazendo Tadano derrubar os blocos, então Goremi reseta a cabeça deles e leva Najimi embora para dar mais umas palmadas. Mas Komi diz a Tadano que se divertiu jogando e quer jogar mais, então ele decide que devem se juntar a Najimi. Depois das provas, começa as férias de verão, mas mesmo com a lição feita, Komi está nervosa para sair. De repente, Najimi a chama e a convida para ir à piscina com ele e Tadano no dia seguinte, e ela concorda, comemorando com um soco no ar. No dia seguinte, Komi coloca um deslumbrante traje de verão para a viagem, mas fica tão nervosa que verifica a bolsa 1000 vezes até sua mãe lembrá-la que é hora de sair. Logo depois, ela chega ao resort 30 minutos antes do combinado e começa a tremer até Najimi e Tadano chegarem. Depois de elogiar o traje de Koumei, Najimi corre à frente para começar, levando a um silêncio constrangedor entre Tadano e Koumei. Mas Tadano quebra o gelo dizendo a Koumei que ela está linda, o que a faz corar antes de Najimi chamá-los. Enquanto caminham juntos, eles veem a Gari correndo em direção a eles, com seus melões pesados balançando. Então Najimi explica que a convidou também, mas quando Ren aparece com um monte de personagens de fundo, Najimi diz que não os convidou. Como sempre, Ren finge que é uma coincidência para evitar as acusações de perseguição e pede para se juntar à diversão deles, e Najimi concorda alegremente, mas quando ele pergunta a Komi, ela acena e começa a tremer novamente. Dentro do resort, Najimi começa a pular de empolgação, e os personagens de fundo tentam se juntar, mas Ren os para e os amedronta, ameaçando cortar suas partes se eles aparecerem demais com Komi. No vestiário feminino, Komi se prepara para trocar de roupa, mas seu número 1, Hearn, está ao lado dela, agradecendo aos céus que os dias que passou a perseguir a casa de Komi não foram em vão, porque ela está prestes a ver os cupcakes de baunilha de Komi e um maiô. No entanto, Komi tira um maiô escolar, o que a choca, mas em vez de desistir, ela pega a mão de Komi e a convida friamente para ir às compras de maiô. Na piscina, Najimi se encontra com os outros meninos, usando uma roupa que faria Didi dar um mortal de empolgação, e os outros meninos começam a babar por ele, o que choca Tadano. Por que você é gay? De repente, a Gari chega em um maiô que exibe seus melões suculentos como uma exposição de arte, e isso faz os idiotas perderem ainda mais a cabeça. Mas eles na verdade não têm padrões, porque até Ren, com seu corpo em forma de prancha, os faz babar quando chega de maiô. Quando Komi entra em cena com um maiô, todos os homens esquecem que suas esposas existem enquanto a observam com total atenção, e o trio de perdedores fica tão sobrecarregado que desvia o olhar para acalmar suas emoções. Para começar a aventura divertida, todos vão até o toboágua, e Najimi pede a Zagari para ser sua parceira, porque seus travesseiros naturais o salvarão de um acidente. Os outros idiotas começam a brigar pelo direito de ser parceiro de Komi, mas o atendente diz a Tadano para se juntar a ela no toboágua, já que não tem muito tempo, então ele sobe no flutuador atrás dela. Enquanto descem juntos, Tadano recebe um rosto cheio de cabelo de Komi, o que o deixa desconfortável. E quando finalmente chegam ao final, Komi começa a tremer na sua posição favorita de Netflix e relaxar porque quer ir de novo. Depois de mais 4 descidas, Najimi sugere que vão para o rio preguiçoso, e quando chegam lá, ele desafia Tadano e Komi a uma batalha para ver quem consegue ficar mais tempo debaixo d'água, estipulando que os perdedores terão que comprar bebidas para o vencedor. Enquanto todos vão para debaixo d'água, Najimi coloca uma fantasia engraçada para fazer Tadano desistir, mas Tadano desvia o olhar, só para ver o rostinho fofo de Komi lutando para segurar a respiração, o que faz todos perderem o fôlego. Sentada na areia com Tadano, Komi começa a beber seu refrigerante, mas Najimi sugere de repente usar o trampolim, então ela corre atrás dele. Porém, Komi tropeça em uma pedra, e Tadano tenta salvá-la, mas Ren dá um joelhada em seu rosto enquanto corre para salvar sua rainha. Logo depois, o joelho machucado de Komi é tratado, e enquanto todos verificam como ela está, percebem que ela está triste, então sugerem cancelar a viagem. No entanto, Komi diz para eles aproveitarem a viagem sem ela, e Najimi arrasta todos para continuar a diversão. Mas Tadano e Ren não se sentem confortáveis em deixar Komi para trás, então ele explica que Komi vai se sentir mal se for a razão pela qual todos param de se divertir. Komi então se senta em seu tapete e fica triste enquanto vê todos se divertindo, mas Tadano chega de repente e a assusta. Vendo como ela parece deprimida, ele assegura que seus amigos não vão odiá-la porque todos são boas pessoas, mas ela reclama que odeia a sensação de ser a que estragou a diversão de todos. No entanto, Tadano joga água em seu rosto e diz que ninguém se divertiria se ela estiver triste, estendendo a mão para ela. Komi agarra sua mão, então ele a puxa para a água, mas começa a entrar em pânico por ter segurado a mão de sua paixão 2 temporadas antes da maioria dos animes românticos. Najimi interrompe o momento romântico jogando água no rosto deles com uma pistola d'água, e eles se juntam aos outros para se divertir novamente antes de voltar para casa. No dia seguinte, Komi diz à mãe que quer ir à biblioteca, mas vê um besouro na frente da porta, o que a assusta. Então, seu pai, Masayoshi, que também é mudo, decide acompanhá-la até a biblioteca. No caminho, Masayoshi decide fazer um desvio e leva Komi a um restaurante, onde eles permanecem em silêncio enquanto comem sorvete juntos. No entanto, Komi de repente tem uma dor de cabeça, então Masayoshi lhe dá uma xícara de café e finalmente abre a boca perguntando como está o café. Mas ela o provoca fingindo estar nervosa, fazendo com que ele a acaricie na cabeça. Após a refeição, ele deixa Komi na biblioteca, onde ela percebe que as pessoas estão olhando para ela enquanto lê seu livro, então ela anda sem rumo para acalmar os nervos antes de sentar em um banco. No caminho de volta para casa, Komi vê um parquinho, então ela brinca em todos os brinquedos, até ficar cansada e sentar em um banco. Ela então nota uma torneira próxima, então bebe água dela, e Tadano vê essa cena linda, enquanto anda de bicicleta, agradecendo aos céus por ter olhos. Dias depois, a família de Komi está passeando juntos em seu carro, e Shuko fala sem parar sobre como foi horrível o final de Jujutsu Kaisen, mas os outros permanecem em silêncio como de costume. Eventualmente, eles chegam ao cemitério, onde fazem uma oração por um ente querido perdido, e Komi é a última a se levantar, então Shuko a elogia por ter tido uma longa conversa com seus ancestrais.
Depois, eles se encontram com a avó de Komi, Yuiko, na casa de campo, e Shoko começa a se conectar com sua cunhada, Ryoko, enquanto o tio de Komi, Satayoshi, faz um intenso confronto de olhares com seu pai, Masayoshi. Ryoko então pede a Komi para brincar com seu primo, Akira. Mas Akira se esconde enquanto a observa de longe, então Ryoko explica que ela está tímida, já que não se vêem há muito tempo. No entanto, Komi a assusta por trás, mas isso a faz entrar em pânico, então Komi a faz cócegas até ela desmaiar de tanto rir. Depois disso, eles aproveitam algumas atividades aleatórias juntos, e quando Akira pede a Komi para jogar um jogo de tabuleiro com ela, Komi acena com a cabeça em concordância. Mas isso faz Akira chorar de alegria, porque ela está feliz que Koumei finalmente quer brincar com ela, ao contrário de antes, quando apenas a observava. Enquanto jogam juntas, Shuko interrompe e diz a Koumei para ver sua avó antes do jantar, porque em sua casa é costume manter Yueko informada sobre as situações atuais e buscar sua sabedoria. Quando ela chega ao quarto de Yueko, vê seu pai saindo com uma expressão que sugere que ele ouviu algo sério. Mas quando ela se senta, Yuiko pergunta se ela fez amigos na escola, e Komi sorri e acena. Isso deixa a velha feliz, que a chama para descansar em seu colo, enquanto faz perguntas sobre sua vida amorosa. Enquanto isso, Tadano recebe uma ligação de Najimi, pedindo para se encontrar com ele em um festival naquela noite. E mesmo confuso, Najimi diz para ele usar um yukata antes de desligar. Mais tarde, Tadano espera por Najimi no local do festival. Mas Komi chega de repente, vestindo um lindo yukata, o que deixa Tadano sem palavras. Komi começa a tremer, preocupada que o yukata não combina com ela, então Tadano diz que ela está muito bonita. Nesse momento, Najimi chega com centenas de pessoas atrás dele, o que confunde Tadano. Ele explica que reservou o festival para todos os amigos de uma vez, fazendo Tadano se perguntar como ele consegue socializar tão bem. Enquanto Najimi avança com seu batalhão, Tadano diz a Komi para ir com ele, mas ele percebe que ela está estressada porque esqueceu o caderno, então a tranquiliza, dizendo que ela ficará bem se ele a acompanhar. Enquanto caminham, Tadano começa a entrar em pânico por estar sozinho com Komi em um festival, o que deixa as coisas estranhas entre eles, então ele sugere jogar um dos jogos do festival. No entanto, durante o jogo de tiro, Tadano não consegue acertar o alvo porque está distraído com Komi, que o observa intensamente como um demônio da lua, então ele pede para Komi tentar. Enquanto Komi se prepara para o tiro, Makaro aparece ao lado dela, segurando uma arma porque quer competir com Komi para ver quem ganha mais prêmios. Mas, assim como da última vez, Komi a supera em todas as rodadas, então ela trapaceia e atira de perto antes de sair com a arma. Najimi então chega e as chama para jogar o jogo de recorte de doces do Round 6, e elas concordam, já que não viram o programa. No jogo, um jogador usa um palito para recortar uma forma de um doce, e tentativas bem-sucedidas podem ser trocadas por prêmios, mas Najimi falha 15 vezes seguidas. No entanto, Komi recorta o doce facilmente, então Najimi sai para pegar bebidas para elas. Mas Tadano percebe que Komi tem agido de forma diferente, o que o faz se perguntar se ela não está se divertindo. Enquanto tenta perguntar a ela, ela o interrompe dizendo para olhar sua roupa, e isso faz com que ele perceba que ela estava tentando lhe dizer isso o tempo todo, mas não conseguiu porque esqueceu o caderno. Logo depois, o grupo está tomando bebidas juntos, e Ren chega para se juntar a eles, mas quando vê a roupa deslumbrante de Komi, desmaia imediatamente. Najimi então sugere que joguem uma loteria de corda, que é um jogo simples de festival onde os jogadores puxam uma corda e ganham um prêmio anexado, e Najimi quer o prêmio principal, então ele puxa a corda mais velha, apenas para acabar puxando o pior prêmio. Desesperado, ele se vira para Tadano para tentar, e enquanto Tadano procura pela corda, a velha enrugada começa a fazer caras assustadoras para distraí-lo, fazendo com que ele perca a rodada. Como Komi é a última esperança, ela se apresenta para tentar. Mas a velha está determinada a usar todas as táticas desonestas para impedir que ela vença. Como o prêmio principal é um PS5, Koumei puxa facilmente o prêmio principal, fazendo-a entrar em pânico. Logo depois, Komi está jogando um jogo de pesca, e Naka chega para desafiá-la, mas todos os peixes a evitam como se ela tivesse uma DST. Então ela só consegue pegar um peixe e um prêmio de consolação antes de ir embora. Ren então chega e diz a Komi para se ajoelhar, para que ela possa realizar a fantasia de todo fã, alimentando-a com uma salsicha nessa posição. Mas Najimi come a salsicha em vez disso, fazendo-a entrar em pânico. Enquanto andam, Komi se distrai com uma barraca de artes, e os outros a deixam para trás, fazendo ela entrar em pânico. Mas Tadano chega e diz para ela chamá-lo se perder. Eles se sentam no canto esperando Najimi e os outros, e Komi usa um graveto para escrever no chão, que se divertiu quando estavam só os dois. Mas antes que Tadano veja, ela fica envergonhada e apaga. No último dia do verão, Komi visita Tadano em sua casa, mas Ren chega de repente para impedir que ele e Najimi façam carinho nas bochechas de Komi. No quarto de Tadano, o grupo se prepara para se divertir quando a irmã dele chega e se apresenta como Hitomi, avisando que vai ficar por ali, já que também é seu quarto. Ela cumprimenta todos alegremente, mas quando vê Koumei tremendo, puxa Tadano de lado para perguntar se ele andou dando uns beijos nela em segredo. Enquanto todos se sentam juntos, Najimi revela que não começou a lição de casa de verão, e Tadano e Koumei dizem que também não terminaram a deles, então passam as próximas horas fazendo lição juntos e relembrando os bons momentos do verão. Durante a conversa, todos percebem que Komi está segurando as lágrimas e começam a entrar em pânico, mas ela explica que queria que as férias de verão durassem mais para se divertir mais com todos, e isso deixa todos felizes. Em 1º de setembro, todos os alunos voltam para a escola parecendo zumbis deprimidos porque sentiram falta das férias, mas quando veem Komi no pátio, todos começam a ficar encantados por ela. Enquanto isso, uma garota chamada Inaka está andando pelo pátio, frustrada por ser apenas uma caipira. No caminho para a sala, Inaka pensa em como manteve seu segredo no primeiro semestre, ficando em silêncio nas conversas da aula e fazendo a saia bem mais longa que as outras. No entanto, ela se sente diferente hoje porque levantou a saia 3 centímetros acima do joelho como parte de sua transformação para o semestre de outono. Mas quando vê Komi entrando na sala, fica admirada e deseja poder ser uma garota da cidade como ela. Nesse momento, Najimi chega e reclama que esqueceu o almoço antes de mandar Komi buscar um sanduíche super longo, mas Tadano diz pra ele ir buscar sozinho, então ele reclama que ainda não terminou a lição de casa de verão.
Enquanto escuta, Inaka começa a sonhar acordada em comer um sanduíche do Subway, e Najimi manipula Komi até que ela concorde em buscar o sanduíche. Então Inaka planeja seguir Komi e aprender a ser uma garota da cidade que também pode comer Subway. Enquanto Komi está na porta do restaurante, Tadano observa de longe e nota que Inaka também está espionando ela, e Inaka está admirando Komi por estar tão calma, mesmo em uma loja tão popular quanto a Domino's. Mas na verdade, Komi está tão nervosa que está tremendo. Komi finalmente entra, então Inaka entra no restaurante também, e as duas entram em pânico por causa do número de pessoas ricas dentro. Quando o dono pede para Komi fazer o pedido, Inaka se lembra que é ruim fazer os funcionários esperar, mas Komi de repente sai do restaurante e começa a tremer como o Scooby-Doo. Enquanto a observa, Inaka começa a admirar Komi, pensando que ela é uma rainha despreocupada que faz as coisas no seu próprio ritmo, sem se importar com os funcionários. Mas Komi finalmente entra e aponta para o pedido que quer. No entanto, o chefe começa a bombardear Komi com perguntas sobre os adicionais que ela gostaria no sanduíche, e Komi permanece sem expressão, fazendo Inaka e o chefe admirarem por estar tão tranquila, mas sua mente está na verdade sobrecarregada com muita informação. Depois de fazer o pedido, Komi volta para a escola, e Inaka fica impressionada que Komi conseguiu fazer um pedido de sanduíche sem dizer uma palavra, então ela entra para tentar fazer o mesmo. No entanto, na sala, Najimi diz a Komi que o sanduíche que ela comprou não é o que ele pediu. Mais tarde, Komi lê um livro e recebe uma mensagem da Naka, pedindo para ela ir à sua casa. Então ela concorda e Naka comemora. Ao chegar na casa da Naka, ela tenta tocar a campainha, mas Naka aparece de repente, fazendo uma pose de Jojo enquanto a recebe, pulando de alegria por Komi ter vindo. Elas logo chegam ao quarto da Naka, e Komi admira os pôsteres de anime na parede, enquanto Naka surta por ela estar lá. Mas Naka volta à realidade ao lembrar que precisa entreter Komi. Ela diz pra Komi sentar onde quiser, e Komi se senta na cama, então Naka liga a televisão pra mostrar a última edição de Elden Ring, que adora jogar. Mas Komi não entende nada, já que não é uma gamer, e Naka teme que Komi a abandone. Desesperada, Naka manda uma mensagem para Najimi pedindo ajuda, e Najimi chega logo depois com Tadano. Mas ela reclama que meninos não podem entrar no seu quarto, então Najimi explica que Tadano mal é um menino, já que só tem um camarão de 2 centímetros. Najimi sugere que joguem uma versão pirata de Super Mario Bros., um jogo para 4 jogadores sobre natação. Todos escolhem seus personagens e começam a jogar. No jogo, Najimi tenta socar Komi, e Naka o impede, mas Komi cai em uma vala de lama porque não entende os controles. Enquanto Najimi e Naka brigam, ela afirma que nunca deixará Komi se machucar, pois é sua responsabilidade cuidar dela. Mas o personagem de Najimi se transforma em Bruce Lee, dominando Naka com uma série de combos. Enquanto Najimi se prepara para finalizá-la com um soco de fogo, Tadano ensina Komi a se livrar da lama. Quando ela faz isso, a lama voa para os olhos de Najimi, permitindo que Naka o mande longe com um soco poderoso. Enquanto comemora, Komi também sorri, mas Najimi começa a reclamar como um perdedor, desafiando-o para várias rodadas. Dias depois, Komi está relaxando na sala quando recebe uma ligação de Najimi, que explica a ela e a Tadano, vestido de mascote, que precisa de ajuda para distribuir lenços, já que todos os outros desistiram. Ele começa a distribuir lenços alegremente para as pessoas na rua, e Komi decide se juntar a ele, mas fica nervosa e começa a tremer, fazendo com que todos a ignorem, o que a deixa triste. Porém, uma mulher que realmente precisa de um lenço aparece, e Komi lhe entrega um, que ela aceita imediatamente. Ao ver isso, as outras pessoas na rua finalmente se aproximam de Komi em busca de lenços, e ela acaba vendendo tudo em minutos. Então, Najimi promete que lhe dará metade do dinheiro, mas eles se esquecem completamente de Tadano, que está morrendo de calor em seu traje. No dia seguinte, na aula, Tadano encontra Komi, que nota que há uma espinha em sua bochecha, e começa a vibrar porque não consegue descobrir o que é. Quando Tadano pergunta o que está acontecendo, ela pergunta se ele é realmente Tadano, mas ele fica ainda mais confuso, fazendo com que ela entre em pânico. Nesse momento, todos os amigos deles chegam e começam a fazer suas coisas estranhas de sempre, o que deixa Komi ainda mais assustada, mas ela acaba acordando no mundo real e agradece por ter sido apenas um sonho. No entanto, quando Tadano chega na aula no dia seguinte, Komi surta ao notar que ele tem a mesma espinha que viu em seu sonho. Durante o dia, Komi observa Tadano de perto enquanto ele conversa com Najimi, e quando ele pergunta o que há de errado, ela pede que ele a chame pelo nome que ela recebeu, assim como faz com Najimi. O cérebro de Tadano superaqueca, e ele a lembra que ela é uma garota, mas Najimi chega e a chama pelo nome, pedindo para Tadano tentar. Mas Tadano não consegue dizer, então Najimi pede que Komi tente chamá-lo pelo nome sem escrever em um caderno, mas ela também não consegue, então Najimi diz a Tadano que ele tem uma semente de gergelim no rosto. Dias depois, a escola realiza um evento chamado Dia dos Esportes, e Komi se troca para o uniforme, mas se assusta ao ouvir a turma atrás dela fazendo cantos de guerra wakandanos em preparação para a competição. Najimi se encontra com Komi e Tadano e começa a pular para animá-los para o festival. Mas uma aluna de cabelo vermelho que eles nunca viram aparece e começa a se exibir, então Najimi a apresenta como Chika. Chika se apresenta para Komi como aluna do 2º ano, e após elogiar a aparência de Komi por vários minutos, diz à turma para dar o seu melhor enquanto se afasta. Porém, Reina aparece de repente, furiosa porque Chika tocou em sua rainha gloriosa, e diz ao fã-clube de Komi para arriscar tudo para se vingar. O MC explica que o festival esportivo é um torneio de todos os anos, do 1º ao 3º, e a turma com mais pontos no final vence. Ele se apresenta como Tsukasa e o juiz especial como vice-diretor, antes de revelar que o primeiro jogo é uma série de exercícios em grupo, onde a melhor forma ganha 10 pontos do diretor. Quando o jogo começa, o vice-diretor nota que a forma de Chika é tão bonita quanto a de Angela White nos seus vídeos favoritos do Cornhub, e assume que ela será a melhor até ver a forma elegante de Komi, o que a motiva a dar os 10 pontos. O segundo jogo é seus colegas fãs de Komi começam a desmaiar por causa da aura dela, permitindo que a turma de Chika vença facilmente. Fazer isso antes de passar para Tadano. Enquanto Tadano corre, os alunos do 1º ano torcem desesperadamente por ele, pois estão em último lugar, e Najimi motiva Komi a torcer também. Mas Tadano se cansa e cai no chão, no entofa, e isso o faz se conectar à força da velocidade.
Então ele avança em super velocidade e termina em terceiro na corrida. Começa a chover, e os alunos se abrigam em um toldo, mas a mãe de Shuko aparece de repente, deixando todos chocados, enquanto se perguntam quando Komi aprendeu a falar. Ela se apresenta aos alunos e diz para eles se darem bem com Komi, mas Komi a empurra para fora da tenda, onde ela diz que Komi tem bons amigos. Quando o sol volta a brilhar, o MC anuncia que a próxima competição é uma corrida de empréstimo de classe, e a Gary se aproxima de Tadano emprestado, então ele concorda em emprestar, e Komi pede para pegar sua faixa também. Assim que ele a entrega, Najimi chega e pede 1000 ienes a Tadano, mas ele se recusa a dar pra gananciosa. A próxima competição é um jogo de cadeiras musicais jogado por toda a escola, e o MC anuncia que os alunos restantes receberão pontos para sua turma, já que restam apenas 100 cadeiras. Mas quando a música para, todos oferecem a cadeira para Komi. Após participar de muitos outros jogos acalorados, eles finalmente chegam ao jogo final do dia, e o vencedor ganha 100 milhões de pontos. Assim que a corrida começa, todos os corredores de cada turma avançam, mas a desajeitada começa a tremer, então ela deseja boa sorte. Todos os alunos do primeiro ano começam a torcer por Komi, então ela se levanta e corre apaixonadamente com o poder da amizade, mas termina em segundo lugar, a poucos centímetros da vencedora, Chika. No dia seguinte na escola, Komi observa da linha lateral enquanto Tadano conversa com uma garota, e ela fica com ciúmes, então continua assistindo. Logo depois, todos na turma começam a bombardear Tadano com perguntas e pedidos sobre o próximo festival cultural. Mas de repente, a garota com quem ele estava falando antes, Nene, chega e se oferece para ajudar Tadano com os formulários na mesa dele. Enquanto eles carregam os formulários, Tadano sugere deixar Komi ajudar, mas Nene diz que 2 já são suficientes, então eles saem da sala juntos, deixando Komi ainda mais com ciúmes. Enquanto entregava os formulários no laboratório de ciências, Nene diz a Tadano que ofereceu ajuda porque soube que ele estava sendo intimidado na sala, e ele fica surpreso com o quanto ela é atenciosa. No caminho de volta, ela pergunta como Tadano lida com os problemas de ser amigo da beleza da turma, mas Tadano diz que não há pressão e sugere que ela converse com Komi para saber mais sobre ela dele, mas ele não quer deixar Komi esperando, então diz a ela para ir para casa. No entanto, Komi diz que também quer ajudar, então ele finalmente a deixa, e quando Nene percebe que Komi gosta de Tadano, ela sai da sala para dar um tempo a eles. No dia seguinte, mais tarde na aula, Kaomi diz a Tadano que está interessada em tirar fotos adesivas, então Najimi e Ren chegam e se oferecem para acompanhá-los. Depois da escola, eles chegam ao fliperama, e Kaomi fica deslumbrada com todos os glamourosos photoshops ao redor. Os 4 tiram várias fotos juntos em uma cabine, e Najimi ri de como eles estão engraçados. Mas Tadano está feliz porque Komi parece satisfeita com isso. Alguns dias depois, Tadano entrega a Komi um chaveiro bonito que ele viu ela olhando no dia anterior no fliperama, mas ela mostra que já comprou um, então eles trocam os chaveiros. Mais tarde naquele dia, a turma se envolve em uma discussão acalorada para decidir o que fariam para o festival cultural, mas Najimi interrompe todo mundo e decide que eles devem ouvir uma última proposta de cada escolha antes de votar novamente. Ele então sugere que façam um café de empregadas, e melhora a proposta oferecendo a chance de ver Komi de fantasia de empregada, mas Ren sugere que façam uma casa assombrada, alegando que isso os uniria, mesmo que dê muito trabalho. No entanto, ela revela seu verdadeiro objetivo, que é brincar com os bolos da Komi no escuro durante o show, e todos concordam que é uma ótima ideia, exceto Naka, que sugere que façam uma banda. Ela explica que não muitas pessoas estariam na banda, mas ainda seria uma oportunidade perfeita para ouvir a voz da deusa deles, e todos imediatamente concordam. No entanto, a Gary propõe um jogo de matar moles, já que seu objetivo de vida é ser atingida por Komi, e todos os outros doentes da turma adoram a ideia. Mas o garoto Naruto, Shino, sugere que façam um filme independente onde a princesa Komi é sequestrada por ninjas. A turma rejeita a ideia, então Nainai sugere que façam um food truck, onde serviriam bolinhos de arroz, e todos começam a se animar, mas Makaru diz que seria melhor se fizessem uma competição. Depois de uma segunda votação, eles chegam a um empate triplo, e os alunos começam a brigar novamente. Então Tadano pergunta a Komi em quem ela vota. Komi escolhe o café de empregadas, e assim que todos ouvem isso, a turma inteira vota unanimemente nessa escolha. Logo depois, eles começam a planejar a decoração da turma, e Komi quer ajudar, mas a colocam em um trono com 2 idiotas se curvando para ela. Uma das meninas da turma encontra uma membro do comitê do festival cultural chamada Oturi, para pedir permissão para comprar alguns materiais, já que não tem o suficiente, então Oturi chama Komi para acompanhá-la na compra. Todos na turma começam a se preocupar porque não querem que nada aconteça com sua rainha, então Nainai sugere que elas acompanhem para cuidar dela, e Najimi tenta sugerir que também vá. Mas alguns perdedores sem nome o seguram. As meninas chegam à loja, e Nene tenta sugerir se separar, mas percebe que algo ruim aconteceria se deixasse os 2 idiotas sozinhos, então desiste da ideia. Enquanto compram painéis de madeira, Nene pergunta a Otori sua opinião, mas ela diz que não tem certeza porque é a primeira vez dela lá, então Nene escolhe um dos painéis. No entanto, Otori desaparece de repente, e elas se separam para procurá-la, e Komi a encontra em uma sala estranha, então a puxa de volta. Vendo que Komi quer falar com ela, Otori aconselha Komi a se acalmar, então Komi pergunta por que ela pediu para vir. Otori explica que queria fazer amizade com Komi e os outros depois de ver como eles se divertem juntos. Então Komi conta que não pôde participar de eventos na escola anterior, o que a deixou mal. Mas quando Otori pediu ajuda, ela ficou muito feliz. No entanto, Otori não entendeu nada do que ela disse porque estava muito ocupada brincando com uma serra elétrica aleatória. No caminho de volta, Otori informa Nene que agora é amiga delas, e então diz a Komi que elas trabalhariam juntas durante o festival cultural. Então Komi diz que sim, o que choca Nene. Horas depois, Najimi leva Komi e Tadano a uma rua para convencer alguns proprietários de lojas a pendurar seus panfletos do festival cultural, e ele imediatamente convence um proprietário a concordar, então Komi diz a Tadano que quer tentar. Elas mandam Komi para um bar para convencer o dono, mas ela fica nervosa e acaba comendo uma refeição inteira em vez de fazer isso. Então Tadano sugere ir a um lugar que Komi já foi antes. Minutos depois, elas chegam ao salão, e quando Komi entrega o panfleto para Mac, ela imediatamente entende que Komi quer que ela o pendure. Em seguida, Komi entrega um panfleto para o proprietário silencioso da loja de ramen também, e ele concorda alegremente, pois eles são almas gêmeas.
Depois, Tadano e Najimi encontram uma mãe para convencê-la a pendurar seu panfleto, e seu filho não para de chorar por causa dos rostos cortados deles, mas para quando vê o rosto super fofo de Komi. Na noite anterior ao festival, muitos alunos ficam na escola para se preparar, mas todos estão exaustos de tanto trabalho, então Najimi e seus amigos oferecem bolinhos de arroz para ajudar a repor suas energias. No entanto, os idiotas começam a pensar para descobrir qual bolinho foi feito por Komi. E depois que Najimi e os outros dão descrições dos que fizeram, os simples jogam pedra, papel e tesoura, o que os ajuda a finalmente escolher. Enquanto todos aproveitam os bolinhos, Tadano pega um quadrado e come alegremente porque acha que foi feito por Najimi, mas Komi está tremendo ao lado dele porque sabe que foi ela quem fez. No dia seguinte, o festival começa, e Komi pede a Najimi um vestido de maid mais longo, pois o que está usando é muito curto. Mas ele diz que não há nenhum mais longo, e Ren desmaia ao ver as coxas grossas dela. Enquanto isso, um cara patético chamado Akido, que dedicou sua vida a estudar maid cafés, chega ao café maid delas, planejando ir embora se não for bom o suficiente, mas Najimi o convida a entrar, então ele se senta. Quando Najimi pergunta seu pedido, ele pede um omurice servido com amor, mas fica surpreso com a energia de Najimi, e ainda mais chocado ao ver todas as maids estranhas ao redor. No entanto, Komi chega de repente para servir água, mas ele não consegue entender suas expressões frias e silenciosas, então assume que ela está o ameaçando. Depois de comer sua refeição, Aikido começa a se afastar, e Komi tenta se despedir como uma boa maid, mas falha, então ele percebe que ela é do tipo rainha do gelo. Depois que ele sai, Najimi pressiona Tadano a vestir um traje de maid, e assim que ele faz isso, todos os meninos começam a odiá-lo, mas Komi admira sua aparência bonita. Nesse momento, a mãe de Komi chega, então Tadano serve água pra ela, e ela o provoca um pouco antes de chamar o irmão de Komi, Shizuki, que é tão bonito que todas as garotas começam a pirar por ele, mas ele sai tranquilamente. Enquanto Tadano descansa em um banco, Komi se senta ao lado dele, então ele pergunta como está, e ela diz que ele está fofo, fazendo-o corar. Algumas horas depois, o café das empregadas está bombando, e Najimi começa a incomodar todo mundo para ir ao café, mas alguns recusam. Então, ele pede para Komi andar 100 metros fora do café. Ela atende ao pedido e volta com muitos clientes encantados com sua beleza. Najimi se autodenomina o novo Aizen por criar essa estratégia de marketing, que ele chama de método da bola de neve da Komi. Em seguida, ele pede para suas empregadas darem serviços básicos aos clientes em troca de dinheiro, e depois disso, Najimi está literalmente nadando em milhões de dólares. Enquanto se gaba de seu esquema, o professor chega com Gurimi e dá uma advertência a ele por violar as regras, fazendo-o devolver todo o dinheiro aos clientes. Najimi então sugere que eles divulguem o café de forma legal, conferindo outros eventos com os trajes de empregada, mas ele planeja usar uma versão super do método da bola de neve da Komi. Logo eles chegam à casa assombrada, e enquanto entram, Komi treme toda vez que vê uma pintura assustadora na parede. Mas uma esponja de repente voa em seu rosto, fazendo-a entrar em pânico ainda mais. Enquanto se aprofundam na casa, Otori, que é um dos fantasmas disfarçados, fica feliz que sua presa finalmente chegou. Mas quando vê que é Komi, ela começa a entrar em pânico, pois sabe que pode ser assassinada por assustar a deusa da escola. Ela decide fazer isso, já que é sua responsabilidade, mas quando toma essa decisão, o grupo já havia saído da casa assombrada. Do lado de fora, Komi ainda tenta recuperar o fôlego, mas Najimi sugere que vão ver um evento chamado Confissões no Telhado, onde os alunos vão ao telhado e gritam segredos ou declarações de amor. No entanto, Komi diz que nunca ouviu falar, então Najimi decide que devem tentar. No evento, o MC anuncia que a próxima confessora é Ren, e Ren sobe ao palco para dizer que está apaixonada por Komi e quer se casar com ela, mas Komi permanece em silêncio, como sempre, então ela começa a surtar sobre quão legal Komi é. A próxima pessoa chamada para o telhado é Komi. Então, Najimi a empurra para lá, e a multidão aplaude alto ao vê-la, como se fosse a Sabrina Carpenter. Quando percebem que ela está prestes a falar, todos se acalmam para ouvir a voz da deusa, mas tudo que ela diz é miau, e isso faz com que celebrem ainda mais, pois sempre fantasiaram em ver uma empregada gata. Enquanto a multidão vibra, Komi começa a ficar tonta com o barulho, então Najimi a arrasta para o corredor, rindo do sucesso de seus planos antes de colocar orelhas de gato em sua cabeça. No entanto, uma garota chega de repente com 2 monges, que foram enviados pelo professor para dar um jeito em Najimi, então eles o levam embora. Logo depois, Komi passa pelo corredor de óculos e percebe que as pessoas a estão olhando mais do que o normal, então Tadano explica que ela está usando uma roupa fofa, fazendo sua cabeça entrar em colapso. Nene então chega e pede para Komi andar com ela, mas elas notam que Otori está relaxando em uma lata de lixo, então a puxam para se juntar à diversão. Depois disso, elas participam de vários eventos se divertindo juntas, e depois sentam na sala de aula, comendo alguns lanches, mas Otori diz que uma banda está tocando lá embaixo, então Nene sugere que vão conferir. Enquanto assistem à banda juntas, Komi olha para Tadano, então ele diz que a banda está indo bem, mas seu coração começa a acelerar. Eventualmente, é anunciado que o festival chegou ao fim, e os alunos são chamados a se reunir no salão. Quando chegam lá, o MC anuncia que os calouros ganharam a competição, mas assim que começam a celebrar, ele informa que o prêmio principal está sendo retirado porque Najimi enganou as pessoas como um príncipe nigeriano. Tadano tenta consolar Komi, já que ela foi claramente a estrela do time, mas ela diz que está tudo bem, pois se divertiu. O MC então anuncia que é hora da tão esperada festa de dança pós-festival, e todos os fãs da Komi começam a brigar entre si pelo direito de dançar com ela. Enquanto dançam, Komi fica ao lado de Tadano, mas quer se juntar a eles, pois está tímida. Tadano percebe e a convida para dançar, e ela aceita. Eles vão para o centro da pista juntos, mas ficam nervosos. Najimi quebra o gelo e se oferece para dançar com os dois, e eles dançam com os amigos. Depois, Najimi sugere que façam uma festa para comemorar o sucesso do Maid Café, então eles vão a um karaokê, onde Komi fica nervosa e começa a tremer.
Tadano diz que ela não precisa cantar, mas Najimi afirma que todos devem cantar e sobe ao palco para cantar uma música do Michael Jackson, enquanto todos torcem por ele. Após, Ren canta uma canção de amor para Komi e marca 98, mas Naka canta uma abertura de Demon Slayer de forma estranha. Quando todos terminam de cantar, Komi finalmente sobe ao palco, mas está tão nervosa que faz sons estranhos, e todos comemoram, pois até os sons breves da rainha são material de zoeira por um mês. Depois, Tadano sobe e canta Not Like Us do Kendrick Lamar, mas ninguém o escuta, exceto Komi, que o apoia.